Deus é bom demais. Confesso que eu estava ali dançando na cadeira, não só de nervosismo, né? Porque nós somos tementes à palavra de Deus e tudo que eu estudei não vai valer a pena se Ele não usar a minha vida para falar com vocês. Então eu sou temente e preciso dele aqui comigo. Então estava ali dançando, querendo que a hora chegasse logo de eu subir para passar o que Deus falou comigo e vai falar com você aqui nessa noite, amém? Pedi os músicos para ficarem aqui em cima comigo, me ajudarem a pregar. Como eu falei, eu estou com uma expectativa muito grande, e uma coisa que me confronta muito é quando eu vou no estádio de futebol, porque ali no estádio, enquanto o time está ali jogando, eu grito, eu pulo, festejo. Quando faz gol, eu abraço até quem eu não conheço, corro pelo estádio, coisa de louco. E quando ganhou a Libertadores, então, eu até ajoelhei no chão, chorei, foi coisa de maluco mesmo. Só que o que a gente precisa entender é que o nosso Deus não merece menos do que aquilo que a gente faz pelo nosso time de futebol. Então, nessa noite, eu vou dar o meu melhor aqui. Esse é o meu compromisso com vocês e com Deus. Eu vou dar o meu melhor. E assim como meu pai falou, eu espero que vocês, como igreja que estão aí, recebam a palavra de Deus, dando o melhor de vocês também. E uma coisa que eu gosto muito é de ouvir uma boa pregação. Sempre gostei de ouvir bons pregadores, uma boa palavra. Só que nem sempre, graças a Deus, eu não passei por essa época, nem sempre existiram pregadores para falar da palavra de Deus. Nem sempre existiu a Bíblia para a gente ler. Porque existem várias formas de Deus falar com a gente, através de pregadores, de pessoas, através da Bíblia. Só que eu fico imaginando se hoje a gente chegar num momento, pastor Max, onde não existissem mais pregadores para pregar e falar com a gente. Como que a gente ouviria a voz de Deus? A gente poderia até a Bíblia. Só que imagina só se a gente chega num momento onde não existem mais pregadores e as Bíblias do mundo fossem queimadas. Como que a gente ouviria a voz de Deus? Deus tem muitas maneiras de falar com a gente, não somente por pregadores, não somente pela Bíblia. Só que a gente precisa estar sensível à voz de Deus para ouvir o que Ele quer falar com a gente. Porque às vezes você veio até aqui nessa noite para ouvir Ele falar com você através dessa mensagem. Amém. Hoje tem pregador aqui nessa casa, hoje tem Bíblia para a gente ler. Só que se não existisse, você tem que estar sensível, porque tem momentos e tem respostas de Deus para a nossa vida que Deus não vai usar pregador. Tem momentos que Deus não vai usar a Bíblia, mas você pode ouvir a voz de Deus através da natureza. O crescer das árvores, os frutos frutificando, as estrelas no céu, as ondas no mar. Deus tem várias formas de falar com a gente. Ele é grande, o nosso Deus, Ele é incrível, o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele é magnífico, o nosso Deus, Ele é onipotente, o nosso Deus, Ele é onipresente, o nosso Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Não existem adjetivos suficientes para dizer o que Deus é. Então eu fico com o que o português, o que o nosso vocabulário tem para acrescentar, para dizer o que Deus é. Ele é grande, Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele é magnífico, Ele é esplendoroso. O nosso Deus é grande, o seu Deus é grande, o meu Deus, Ele é grande. E na sua grandeza, Ele pode falar pela natureza, mas também Ele pode falar através dos animais. Na África, existem o que lá os guias chamam de os Big Five. Gastei meu inglês agora. O que é os Big Five? São os 5 grandes.
Os 5 grandes não necessariamente são os 5 maiores animais do mundo. Os Big Five, ou os 5 grandes, são os 5 mamíferos mais difíceis de serem caçados. Todo mundo que conseguia caçar um desses Big Five era como se fosse um troféu, algo muito grande, porque a dificuldade de pegar um desses animais era enorme. Praticamente, não vou dizer impossível, mas era muito difícil. Por isso que eles são os Big Five. Dentre eles nós temos o elefante, temos o leão, temos o rinoceronte, nós temos o leopardo e nós temos o búfalo. E as características desses animais me chamaram muito a atenção. O porquê que é muito difícil caçar esses animais? Hoje já existem leis que impedem de caçar alguns desses animais. Só que na época, e ainda se carrega, esse nome dos Big Five por conta da dificuldade. E as características deles me chamaram muita atenção. O búfalo foi um dos que mais me surpreenderam, porque esses especialistas, esses guias falam que desses 5, ele é o mais difícil de ser caçado, porque ele é muito agressivo. Tem muitas histórias na África de búfalos que mataram caçadores por conta da sua agressividade, por conta da sua força. Ele não se entrega muito fácil. Um búfalo pesa aproximadamente, eu anotei aqui, 900 quilos. Se você quiser caçar um búfalo, pastor Marcelo, o ideal é que você casse ele enquanto ele está novo. Porque depois que ele fica mais velho, ou chega na sua idade adulta, a pele dele fica tão dura que é praticamente impossível penetrar na pele. Uma outra característica é do elefante. Todo mundo sabe como é que um elefante pode chegar a aproximadamente 7 toneladas. Ele é muito forte, ele atropela tudo que tem pela sua frente. Um elefante, ele tem a sua pisada marcante, porque por onde ele passa, a marca da pata dele fica ali naquele chão. Por conta do seu peso, por conta do seu tamanho. O leão, o rei da selva, quem não sabe que o leão é forte, é temido? Um leão, ele tem aproximadamente, na sua idade adulta, 300 quilos. Ele pode chegar da ponta da sua cauda até a ponta do seu nariz a medir 3 metros de comprimento. Ele é muito grande. Um rinoceronte pode chegar a 3 toneladas. Ele tem aquele chifre na sua cabeça que destrói tudo que tem pela frente. Um rinoceronte ainda é maior do que um leão. O rinoceronte ele pode chegar a 4 metros de comprimento. Imagina só, se nós aqui, a média do brasileiro é de 1,75 m, 1,70 m, imagina só um animal de 4 metros. É muito grande. E por último, o leopardo. O leopardo é um animal muito veloz, por isso a dificuldade de caçar o leopardo. E aí muitas pessoas questionam, por que o leopardo está nos Big Five se ele não é muito grande, tem o hipopótamo que é maior? É por conta da dificuldade de caçar. Os Big Five são os animais mais difíceis de serem caçados. E o leopardo ele é muito forte. Se um leopardo for atrás de você, nem adianta correr, ele vai te pegar. Fica parado, se entrega, joga para Deus. Não tem como, ele é muito rápido. O leopardo, ele é tão incrível na sua natureza, que se você tentar fugir dele, subir numa árvore, não se arrisca a olhar para baixo e dar língua para ele não. Porque o leopardo, ele tem uma característica em que as suas unhas na sua pata, elas são tão fortes que conseguem sustentar o seu peso. O leopardo ele sobe na árvore sustentando o seu peso e ele vai te pegar lá em cima. Os Big Five. E eu fico imaginando, Deus na sua grandeza querendo falar com a gente, Ele pode falar, olha para o elefante, um animal grande, um animal forte,
E tudo que tem pela frente Ele passa por cima. Assim eu vou fazer com os seus problemas. Tudo que estiver na frente está debaixo dos meus pés. Eu imagino Deus falando: olha para o leão temido, o rei da selva, e Deus está falando: tudo aquilo que se levantar contra você, não temas, porque eu sou maior. Esse é o nosso Deus. Ele tem várias maneiras de falar com a gente. Só que Isaías 55, versículo 9 diz: os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos, e os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos. Deus usa quem Ele quer. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 30. Provérbios, capítulo de número 30. Eu vou começar a pregar. Foi só para a gente esquentar. Versículo de número 24. Quem quiser me acompanha aqui no telão, é a mesma versão da minha, e diz assim: 4 seres da terra são pequenos, e no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Pegue a sua Bíblia, seu celular, seu tablet, o que você estiver aí com a palavra de Deus, levante ela para o céu junto comigo. Repita essa oração: Pai, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu abro o meu coração e a minha mente para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor pela palavra dele. Quatro coisas pequenas e sábias. Não é o volume. Se você está anotando, comece a anotar isso. Não é o volume, é a qualidade. Não precisa ser grande para ser poderoso. E o tema da palavra de hoje, nós tivemos um spoiler aqui, não são as coisas grandes. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: não são as coisas grandes. Vira para o que está do outro lado e fala para ele: não são as coisas grandes. Deus quer falar conosco através da formiga. E eu fico imaginando, porque Deus, na sua grandeza, Ele passa pelo leão, Ele passa pelo elefante, Ele passa pelo rinoceronte, Ele passa pela águia, Ele passa pelo lobo, Ele passa pelo coelho, e agora Ele quer falar com a gente, com a formiga. E o primeiro ponto que a gente tem que aprender aqui nesse texto, com a formiga, é que nós temos que nos preparar. Ponto de número 1, se prepare. Vira para 3 irmãos, fala para o máximo de pessoas que você conseguir: se prepare. O texto vai nos dizer, na verdade o texto nos diz, que no verão as formigas armazenam. O que é o verão? O verão é aquela época que as gramas estão mais verdes, que tudo está dando certo, que os frutos estão aparecendo, está florescendo,
tem dinheiro na conta. Eu chego no shopping, faço Pix, quero isso aqui, quero aquilo dali. As contas estão todas em dia. Eu chego no posto de gasolina, completa pódium, por favor. Chego no restaurante, estou com os meus amigos. Não, deixa que eu pago. Tá tranquilo. Quem tem um amigo aí, dá um glória, olha para ele, ó, Deus está falando, hein? O verão é essa época do ano em que tudo tá bonito, tudo tá dando certo. Só que o que Deus quer falar com a gente aqui nessa noite é que nós temos que nos preparar. As formigas pequenas, mas sábias, vão nos ensinar que nós não temos que viver somente pelo hoje. Nós temos que olhar para o que Deus tem para a gente lá na frente. Ei, meu irmão, eu já quero profetizar sobre a sua vida. Deus tem uma estação nova para você. Deus quer te levar para um novo nível. Deus quer te dar coisas novas. Deus quer te levar para um novo trabalho. Deus quer te dar um novo nível. Deus quer que você se prepare. Se prepare. Se prepare. Mateus, eu quero abrir minha empresa. Se prepare. Mateus, eu quero casar. Se prepare. Mateus, eu quero ser líder. Se prepare. Mateus, eu quero entrar para o ministério de louvor. Se prepare. Mateus, eu quero uma promoção. Se prepare. A formiga vai nos ensinar que nós temos que nos preparar. Se prepare. Está tudo tranquilo, mas elas estão olhando lá na frente, porque Deus tem uma nova estação para a vida de vocês. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9 diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui, dá um glória. Deus tem coisas preparadas para você. Deus tem coisas grandes para você. Ei, pastor Max, trabalhar 12 horas por dia para outros é maluquice, mas Deus tem algo preparado para você. Braga, 3 lojas para Deus é pouco. Ele tem coisas grandes para você. Ei, igreja, Deus tem mais. Deus tem coisas grandes para vocês, mas não adianta ficar parado. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Carlinho, ficar no sol, tem gente que diz que é maluquice. Se prepare, Deus tem coisas grandes. Sandro, mesma coisa, se prepare, Deus tem coisas grandes. Igreja, Deus tem mais. Se prepare. Pastor Mateus, eu quero um dia ser líder, eu quero um dia ser pastor. Se prepare. Eu quero abrir minha empresa. Se prepare. Se prepare. A formiga vai nos ensinar que nós temos que nos preparar para o que está por vir. Uma vez eu escutei, na verdade eu li num livro do pastor Mike Murdock. Quem conhece o pastor Mike Murdock aqui? Para mim, na minha opinião, o melhor escritor de livros no que se diz no assunto de prosperidade financeira no reino de Deus. Amo ler os livros do pastor Mike Murdock. É aquele livro que você lê e você já quer ir para o próximo capítulo. Não dá vontade de parar, você quer terminar para ver o que vai vir. E uma vez o pastor Mike Murdock falou, pastor Fábio, que um funcionário dele chegou para ele pedindo aumento. Seu Mike, eu quero um aumento, quero ganhar mais. Só que nessa mesma sala onde estava o pastor Mike Murdock e esse funcionário que foi pedir um aumento, tinha um estagiário que tinha acabado de entrar na empresa. Aí o pastor Mike, muito generoso, virou para aquele rapaz e falou assim, o que foi pedir aumento: tá bom, eu posso te dar um aumento, só que para justificar o aumento que eu vou te dar, você tem que fazer algo a mais também pela empresa, por mim.
Porque não faz sentido. Hoje eu te pago X porque você faz X. Para eu te pagar Y, você tem que fazer Y. Aí o menino falou, tá bom. Vou pensar em alguma coisa que eu posso fazer a mais para a empresa, para o senhor, e a gente volta a conversar. O pastor Mike falou, ok. E aí aquele estagiário estava naquela sala, ouvindo aquela conversa. O que ele começou a fazer? Se preparar. Se preparar. Se preparar. Se preparar. Se preparar. Estudou mais, chegou mais cedo, saiu mais tarde, aprendeu mais coisas, agregou mais para o Mike. Passado mais ou menos 2 meses, aquele rapaz que pediu aumento não voltou. Sabe quem foi que ganhou uma promoção e ganhou o salário que aquele que pediu aumento queria? O estagiário. O que o seu Mike fez? Demitiu aquele que pediu aumento e promoveu aquele que se preparou. O que Deus quer ensinar para a gente aqui, igreja, é que se a gente ficar parado, tem alguém que está se preparando e vai passar por cima da gente e vai chegar aonde era para a gente chegar. É terça do crescimento. Tome muito cuidado, tem coisas que Deus quer te dar lá na próxima estação, mas porque você não está se preparando, Ele vai dar para outra pessoa. É por isso que muita gente fala, fulano chegou agora na igreja, já é líder de GCA, se preparou. Fulano chegou agora, já está no ministério de louvor, se preparou. Fulano chegou agora na empresa, já foi promovido, se preparou. Não adianta, se você não se preparar, outra pessoa vai pegar o seu lugar. Tem gente se preparando. Anthony Robbins diz que a preparação, quando ela encontra com a oportunidade, é o que muitas pessoas chamam de sorte. Eu vou repetir para você anotar. Quando a preparação encontra com a oportunidade, é aquilo que muitas pessoas chamam de sorte. Vai ter vizinho olhando para você e falando que você teve sorte, mas nós sabemos que você se preparou e a oportunidade apareceu. Se prepare, Deus já está preparando a oportunidade para você. Vou corrigir a minha fala, já está preparado para você, mas você precisa se preparar. Deus já está separando as pessoas certas para colocar na sua frente. Deus já está separando aquela empresa, aquele local, mas você precisa se preparar. Algumas versões dizem que a formiga armazenou no verão para que ela tivesse no inverno. Quem tem essa versão aqui? Lê aí, versículo de número 25, que ela armazenou no verão. Se tiver, coloca aqui no telão para mim, por favor. A formiga armazenou no verão para que ela tenha no inverno. A minha não fala isso, mas tem versões que dizem isso. Mateus, o que é o inverno? O inverno é aquela época em que tudo vai mal. As coisas não estão bem, o MEI, as dívidas estão acumulando, as contas de casa a gente tem que escolher o que vai pagar, alguma treta na nossa família está acontecendo e a gente não sabe o que vai fazer. Nosso ministério, ladeira abaixo, desânimo total. Mas o que a formiga vai nos ensinar aqui nessa noite, o que Deus quer falar com a gente através da formiga, é que nós temos que nos preparar. Como assim, Mateus? Eu já entendi. Você tem que se encher. As formigas, elas se preparavam para a próxima estação. Só que tem a versão que fala que elas se preparavam para o inverno. O que quer dizer isso? Você tem que se encher da palavra. Se encha
da palavra. Igreja, Deus tem mais? Se encha da palavra. Eu não posso mentir para você, a Bíblia nos fala isso. Vão ter épocas da nossa vida que vai ser difícil, vai ser complicado, tudo parece que está dando errado, mas quando a gente se enche da palavra, fica muito mais fácil passar por essa situação. Sabe por que eu estou aqui nesse altar? Porque eu estou me enchendo da palavra. Eu me enchi da palavra para passar por esse inverno. Vocês sabem do inverno que a minha casa, a minha família está passando, mas porque eu me enchi da palavra, eu estou aqui para ser profeta de Deus nessa geração, para abençoar a sua vida e ser voz do Pai e te abençoar aqui nesse lugar. Se encha da palavra. Se encha da palavra. Pastor Rômulo, se encha da palavra. Se encha, ei camarote, se encha da palavra. O inverno vai vir, mas porque você está cheio da palavra, você vai passar com tranquilidade. A palavra do Senhor vai nos dizer que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Se você não se encher da palavra, o jugo que você está carregando é lá de fora. E sabe o que acontece com quem carrega o jugo lá de fora? Quando vem o inverno, sai da igreja. É por isso que muitos líderes abandonaram a igreja no meio da pandemia, porque não estavam cheios da palavra. Por isso que muitas igrejas fecharam, porque aqueles pastores não estavam cheios da palavra. É por isso que muitas empresas fecharam, porque não estavam cheios da palavra. Se encha da palavra. Sabe por quê? Eu vou falar. Pode falar? Tem muita gente falando assim, eu nem ia falar isso não, mas eu vou falar. Pastor Mateus, pastor Leandro, a Evelyn estão lá na igreja cultuando, e a família deles passando por essa situação. Estamos cheios da palavra. Lá fora nada vai resolver, lá fora nada vai adiantar, mas enquanto eu estou aqui, eu estou me enchendo da palavra. É muito mais fácil passar pelo inverno quando nós estamos cheios da palavra. Se encha da palavra. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: se encha da palavra. Quem é salvo aqui? Meu Deus, o tempo correu. Teve gente que ficou na dúvida. Deus, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e Ele conhece o nosso futuro. Mas mesmo assim, Ele falou que nós somos salvos. Entenda isso, nada pega Deus de surpresa. Tem situações na sua vida que estão acontecendo, Deus não foi pego de surpresa não, Ele já sabia. Deus sabe de todas as coisas. Se Ele não soubesse, Satanás poderia fazer o que ele quiser, e aí Deus ia ter que reagir. Só que se Satanás fizesse o que ele quisesse, ele estaria no comando. Porque quem toma a frente primeiro, tem o comando da situação. Só que o nosso Deus, Ele não é assim. Satanás é como se fosse o totozinho dele. E aí tem momentos da nossa vida que ele fala assim: vai lá, vamos ver como é que ele vai passar por esse inverno. Vamos ver como é que ele vai passar por essa situação. Vamos ver se ele vai aguentar. Vamos ver se ele aprendeu com a formiga, se encheu, guardou no verão. Se encha da palavra, se prepare no verão. Novas estações estão por vir, novos níveis estão por chegar. E aí eu me lembro da história de Davi, bem rápido, para a gente ir para o segundo ponto.
Davi, enquanto era pastor de ovelhas, ele entendeu o que Deus era para ele. E é por isso que ele escreve: o Senhor é o meu pastor. A forma que ele cuidava das ovelhas, a forma que ele tratava. Só que aparece o urso. O que Davi faz? Davi corre? Não. Davi vai lá e mata o urso. Era preparação. Porque quando chega o gigante, Davi já tinha passado pelo urso. Estudiosos dizem que um urso em pé tem aproximadamente 3 metros de altura. Aproximadamente o tamanho de Golias. Então, quando ele chegou diante daquele desafio, Davi já estava preparado. Deus vai colocar desafios na sua frente. Hoje você pode não entender por que você está lidando com o urso, mas é porque lá na frente Ele vai colocar um gigante na sua frente para você derrotar e o nome dele ser glorificado através da sua vida. Se prepare, não fuja dos desafios que aparecem na sua frente. Deus está te preparando para o que Ele vai te dar lá. Tem uma nova estação, tem um novo nível, tem uma oportunidade, tem uma promessa, tem uma exaltação dEle sobre a sua vida. Se prepare, aplauda o Senhor por essa palavra. Vou correr. Ponto de número 2. Diz assim, versículo 26. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder. Tem versões que falam criaturas muito débeis ou desprovidas de inteligência, vamos dizer assim. Não confunda inteligência com sabedoria. Contudo, habitam nos penhascos. Outras versões falam, habitam nas rochas. Eu estive estudando mais a fundo outras versões e traduções, e eu percebi que na escritura original não é coelho o animal exato para esse texto. Quando fizeram a tradução da Bíblia para a língua portuguesa, ainda não tinham conhecimento de qual animal correto que se aplicava aqui. Então, eles pegaram algo parecido e colocaram como coelho. E aí, pesquisando, apareceu qual é o animal de verdade que deveria estar aqui. Se você quiser pesquisar e ver, o nome desse animal eu vou até ler aqui porque é difícil, eu nunca tinha ouvido falar nesse animal. Eu pesquisei, ele existe de fato, iracoides. O nome do animal é iracoides. Ele se parece com um coelho, mas não é um coelho. E um fato curioso sobre esse animal, o iracoides, é que ele tem patas curtas. Ou seja, ele tem uma locomoção dificultosa. Para ele se locomover é difícil, porque ele tem um corpo desproporcional à sua pata. Tá, Mateus, o que você quer ensinar aqui para a gente nessa noite? O que nós temos que aprender com esse animal é nos posicionar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: se posicione. Igreja, Deus tem mais. Saia de lugares fracos. Se distancie de amizades fracas. Lá no seu trabalho ficam falando mal do seu patrão, sai de perto. Ficam falando mal do seu líder, sai de perto. Ficam falando, tá difícil, estamos em crise, fica chorando, sai de perto. Se posicione. Que Deus quer nos ensinar aqui com iracoides é nos posicionar. Só que por esse animal ele ter essa dificuldade de se locomover, ele precisa estar num local estratégico, para que quando o perigo vier, ele consiga se proteger. Só que ele poderia muito bem ficar dando desculpas, eu não consigo andar muito rápido, é difícil para mim, vidas, céus, eu vou morrer, está muito difícil, a pandemia, as pessoas estão abrindo empresas, estão fechando,
Eu não consigo liderar, as pessoas são muito difíceis. Ninguém me nota, ninguém me quer. Eu não consigo um relacionamento porque só tem homem tralha, só tem mulher interesseira. Será que o problema está nas pessoas ou está em você? Pare de dar desculpas, se posicione. Jacó mancava, mas Deus usava ele. Paulo estava quase cego, mas Deus usava ele. O que temos que aprender com esse animal é estar perto da rocha. Esse animal, ele habita nas rochas, e é na rocha que a gente está guardado. É na rocha que a gente está protegido. É na rocha que o inimigo não pode nos pegar. Ei, o inimigo está te pegando? É porque você não está na rocha. Fique perto da rocha, se posicione. Está passando por algumas situações que você não está entendendo, é porque não estava perto da rocha. Fica na rocha, se posicione. É na rocha que você tem proteção. É na rocha que ele te guarda. É na rocha que o inimigo vai tentar te pegar, mas não vai conseguir. É na rocha, se posicione. Quando o perigo está vindo para pegar esse animal, o que ele faz? Mesmo com a sua dificuldade, ele se esconde. Mas por quê? Porque ele já está na rocha. De repente você está passando por situações, você não entende, mas Deus sabe que você se distanciou da rocha. Mateus, meu casamento está complicado. Estava longe da rocha. Mateus, fui demitido. Longe da rocha. Meu ministério não flui. Está longe da rocha. Meu filho não vem para a igreja. Está longe da rocha. Apareceu uma enfermidade. Está longe da rocha. Fique na rocha. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: o inimigo não pode te ver. Você está guardado. Salamando comendere cantarabaxe. Salamando comandassarás. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, igreja. Você está guardado. Enquanto você está na rocha, o inimigo não pode te ver. Enquanto você está na rocha, o inimigo não pode te pegar. Enquanto você está na rocha, o inimigo não pode te tocar. Enquanto você está na rocha, ele não vai te ver. Fica na rocha você está guardado. Na rocha ele te guarda. Na rocha ele te sustenta. Na rocha ele te levanta. Na rocha ele te alimenta. Na rocha ele está contigo. O inimigo não pode te ver na rocha. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Na rocha você está guardado. Na rocha você está guardado. É na rocha. É na rocha. É na rocha. Se posicione na rocha. Isso me faz lembrar de quando os discípulos estavam no barco. Falei que eu ia descer. Quando os discípulos estavam no barco, veio uma tempestade. E bate o desespero. Tempestade. E agora? O que vai acontecer? Nós vamos afundar. Só que tinha alguém dentro daquele barco. Tinha alguém dentro daquele barco. Quem é a rocha, igreja? Quem é a rocha, Deus tem mais.
Jesus estava naquele barco. Enquanto a rocha estiver dentro do seu barco, nada vai poder tocar na sua vida. Coloca a rocha dentro da sua casa, coloca a rocha no seu ministério, coloca a rocha na sua empresa, coloca a rocha no seu casamento, coloca a rocha, porque a rocha estava ali. Eles foram lá. Jesus, 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 pelo amor de Deus. Tempestade. Imediatamente a tempestade parou. O nosso Deus tem poder para todas as coisas. Você acha que essa tempestade que você está passando é difícil? Experimenta pegar uma tempestade de verdade no meio do mar. Fenômeno da natureza. Não tem como. Tem força para fazer o que quiser, mas obedece à rocha. Fica na rocha. Chama Jesus para dentro da sua casa. Chama Jesus para o seu ministério. Chama Jesus para a sua empresa. Chama a rocha. É a rocha. Jesus é a rocha. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Se posicione perto da rocha. Esteja com a rocha. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Você precisa se posicionar. Mateus, mas eu vou perder meus amigos. Se posicione. Se posicione. Não dê brecha. Fique na rocha. Eu vou precisar terminar. Hoje a gente tem ceia. Não vai dar, espero que o pastor me agende aí para eu retornar para falar dos outros 2 pontos. Ainda tenho para falar do gafanhoto e da lagartixa, mas não vai dar tempo, senão também ele não agenda de volta. Então, é forte, é forte. Mas o nosso Deus, ele é tão grande. Eu já encerro. Os músicos, no caso, né, os vocalistas aí, né, pode completar aqui a gig. O nosso Deus é tão grande e é tão incrível perceber a sua grandeza, que se ele respeitasse apenas o óbvio, o mundo estaria tudo bonito, tudo certo, quando Adão nasceu. Não são as coisas grandes. Eu vou fazer você entender isso aqui. Adão nasceu do pó da terra. E quando Adão nasceu, essa tu não sabia. Quando Adão nasceu, ele era adulto, grande. E aí poderiam imaginar, pronto, agora a terra está tudo bonito, está tudo salvo, está tudo lindo. Só que não são as coisas grandes. A nossa verdadeira salvação foi construída aqui, ó, no ventre de uma mulher, bem pequenininho, com a manifestação do Espírito Santo de Deus. Não são as coisas grandes. Deus tem coisas maiores para a sua vida e melhores que vão ser construídas aqui, ó, bem pequenininho. A nossa salvação, se hoje eu e você estamos aqui libertos do pecado, foi porque Jesus nasceu e nos salvou. Essa não tem no Google não. Ele nos salvou. Não foi Adão que nasceu grande, foi Jesus que foi gerado dentro de um ventre e nasceu bem pequenininho para salvar eu e você e ser a rocha que nos guarda, a rocha que nos protege, a rocha que impede do inimigo nos tocar. Se coloque de pé. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção aqui.
Mas eu preciso orar por algumas pessoas que perderam grandes oportunidades, primeiramente, porque não se prepararam. Talvez você está passando por uma dificuldade financeira hoje, porque não se preparou antes da pandemia. Dívidas, até um casamento destruído, como nós podemos ver aí, muitos casais se divorciaram no meio da pandemia, porque não se prepararam. Ou talvez você está aqui nessa noite, Mateus, eu estou passando por uma situação e eu sei que é porque eu estava longe da rocha, e eu quero chegar perto da rocha, eu quero ficar na rocha. Eu não sei se você está passando por uma situação, uma dificuldade financeira, eu não sei se é no seu casamento, de repente você já esteve muito envolvido com algum ministério, e porque não estava na rocha, tudo desmoronou, de repente alguma enfermidade, eu não sei, você sabe. Eu quero te convidar para vir até aqui na frente, nós vamos cantar uma canção e eu vou orar pela sua vida. Sai do seu lugar, aonde você está agora, e pode vir até aqui, na rocha. Tu provê o fogo e eu sacrifício. Tu provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provê o fogo e eu sacrifício. Tu provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Clamando, comendere, cantaraba, xarabalás. Quem é de glória da glória, quem fala em línguas, fala em línguas. A presença de Deus está aqui, irmão. Não perca essa oportunidade. Eu falei para vocês que eu ia dar o meu melhor aqui nesse altar. Dê o seu melhor para Deus. Se encha, se prepare, se encha da palavra de Deus. Fique na rocha. Pai querido, aqui estão os seus filhos. Vieram até aqui na frente porque eles entenderam que precisam se encher. Enche.
Enche. Derrama teu Espírito Santo sobre a vida deles. Derrama teu Espírito Santo sobre a vida deles. A tua voz nos ensinou que nós precisamos nos posicionar. E não adianta de nada, Pai, ficar parado no nosso lugar. Os teus filhos saíram de onde eles estavam, porque eles entenderam que precisam ficar perto da rocha. Eles entenderam que precisam estar na rocha. Sustenta os teus filhos. Guarda os teus filhos. Se alguma armadilha foi preparada para eles, Pai, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Toda seta maligna já foi desviada. A tua palavra diz que se ele vier por um caminho, por 7 vai ter que fugir ferido. Ele não vai nos encontrar, ele vai voltar ferido. Sustenta teus filhos, Pai. Enche. Mantém eles na rocha, Pai. Satanás não vai conseguir alcançar a família dos teus filhos, Pai. Satanás não vai conseguir alcançar os filhos e as filhas. Sustenta o casamento, sustenta a empresa, sustenta o chamado, sustenta a saúde. Deus está me falando que tem pessoas aqui nessa noite, que é porque estavam fora da rocha, foram feridos nas suas emoções. Tem pessoas aqui nessa noite, porque estavam longe da rocha, Satanás tocou nas suas emoções. Você não consegue mais dormir direito, você não consegue mais sentir aquela presença com tanta alegria que você sentia antes. Para levantar a sua mão hoje para adorar, é muito difícil. Está ferida emocionalmente, porque estava longe da rocha. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Se posicione. Não saia da rocha para entregar as suas emoções para qualquer pessoa. Não saia da rocha para entregar o seu coração para qualquer pessoa. Fique na rocha. Na rocha nada te toca. Na rocha você não vai ser decepcionada. Na rocha.